gramos. Para encerrar esse assunto, gente, eu tenho também aqui uma lista que eu deixei para vocês de alimentos que contêm as proteínas do leite de vaca, tá? Vocês podem utilizar isso como base, porque entra aqui também vários produtos que eu acabei não citando, como aqui, ó, tem o creme de confeiteiro, whey protein, enfim, vários alimentos que muitas vezes, alguns a gente nem lembra que poderia ter, mas são alimentos que possuem na sua composição, tá? Outras alergias que nós vimos também que podem ocorrer são alergia a ovo, nós vamos ver em seguida, depois que a gente falar sobre o glúten. Também as alergias, como eu já citei, as nuts, soja, trigo, frutos do mar ou peixe. Nesse caso aqui, gente, das alergias, deixa eu marcar aqui, as nuts, soja, trigo e frutos do mar, basicamente o que nós fazemos é excluir da alimentação, tá? Opa. Os sintomas serão iguais às outras alergias, como nós vimos anteriormente, beleza? Agora eu quero que vocês resolvam aqui comigo esse primeiro estudo de caso. Eu vou ler e vocês podem depois colocar o que vocês acham por escrito aqui mesmo, tá bom? Primeiro estudo de caso, trata-se de um indivíduo, sexo masculino, de 1 ano e 2 meses. A mãe refere que aos 5 meses de idade apresentou edema de lábios e cárie após ter recebido uma mamadeira de fórmula polimérica de leite de vaca, dada pela babá, por ocasião da saída da mãe para a consulta médica. A babá refere que a criança também apresentou vômitos e ficou molinha, sendo levada ao pronto-socorro pela avó, onde recebeu medicações. Com 6 meses de idade, foram introduzidos legumes, gema de ovo, maçã e bolacha sem leite para compor a composição da criança. Os familiares referem que, nessa época, observaram que a criança apresentava episódios de fezes amolecidas e cólicas, com um choro intenso pelo menos uma vez por semana. Aos 12 meses, foi orientada a usar leite de castanhas quando, após 2 meses de uso, apresentou choque anafilático à ingestão desse preparado, sendo internada em UTI. Gente, o que vocês identificam aqui nesse estudo? É caso de intolerância? É caso de alergia? Em quais situações vocês identificam isso? Ok, alergia é um primeiro ponto que a gente vê, né? Alergia a quê? A leite de vaca. Então, aqui no primeiro, a gente consegue ver que tem aqui, ó, foi dado leite de vaca. Deixa eu pegar aqui o pincel. Opa, tá meio torto. Deixa eu apagar e fazer de novo, tá muito feio. É difícil, gente, riscar, vocês não têm ideia. Então, a gente vê aqui alergia ao leite de vaca. Ok? Só que tem mais coisa aqui no meio. Nele não vai ser uma intolerância pelo sintoma. Como que a gente entende que aqui é uma alergia? Apresentou vômitos,
ficou molinha, né? Enfraqueceu por conta disso, teve edema de lábios e urticária. Então, por conta desses sintomas, a gente percebe que é uma alergia, ok? O que mais nós observamos para frente? Aqui para baixo, o que a gente consegue imaginar ou identificar? O que vocês acham? Sintoma, nós temos, bem como o Saulo disse aqui, ó, alguns episódios de fezes amolecidas e cólicas, com choro intenso, pelo menos uma vez por semana. Talvez sim, Giovana. Não temos aqui uma certeza, né? Porque são vários alimentos e não está tão bem descrito qual o dia da semana que isso ocorre, enfim, são várias coisas para fazer um aprofundamento. Mas a gente pode identificar que pode ter uma intolerância ao glúten presente nessa bolacha? Sim, pode ter. Pode ter uma alergia um pouco mais difícil por conta do sintoma a ovo? Pode. Ou de algum tipo de legume, pode ter alguma intolerância também? Também pode. Pode ser da proteína do ovo, mas aí no caso é uma alergia. O sintoma dela aqui, dessa criança, não tá tanto de alergia, né? Mas não se descarta, tá? Então, no caso, teria que investigar melhor através de exame ou observar oferecendo somente aquele alimento, ok? E já no terceiro item, na terceira parte, temos alergia também. Aqui que a gente não tem certeza se é uma intolerância ou alergia, no segundo. Então, provavelmente seja uma intolerância no segundo parágrafo. Ok, o que ocorre aqui nesse caso? Castanhas, choque anafilático. Gente, choque anafilático é alergia alimentar, tá? Não tem como ser uma intolerância. O que ocorre quando, nessa questão aqui que falou de 2 meses de uso? Com leite, gente, isso não acontece, tá? A alergia ao leite, ela é momentânea. Agora, com o consumo de castanhas, de nuts e até mesmo de crustáceos, pode ter uma alergia que ela vai piorando à medida que esse consumo continua. Vou dar um exemplo aqui dos crustáceos. Um indivíduo alérgico a camarão, primeira vez que ele consome, pode dar somente um edema aí de lábios. Numa segunda vez, pode atacar também os olhos e fechar um pouquinho a glote. Numa terceira vez, essa glote pode estar mais fechada e ele ter um choque anafilático também, tá? Então, esse é um caso aqui do consumo de camarão. Agora, as castanhas, as nuts, elas são extremamente alergênicas também. E é isso que tem que se atentar. Então, o leite de castanhas, como um alimento diário, principalmente para crianças, é um risco, por conta não só de substâncias antinutricionais que ele possui, mas porque, como o leite de castanhas é uma grande dose de castanhas, né, que é utilizado para fazer o leite, pode-se ter esse choque não por ela ser alérgica à castanha e nunca mais poder comer isso, mas pelo excesso que isso causou. É uma alergia também? É uma alergia, só que ela foi causada pelo acúmulo no organismo, por isso que apareceu após 2 meses de uso.
Nenhuma criança, aqui é de 1 ano e 2 meses, aqui falou que a partir dos 12 meses, né? Nenhum adulto, gente, é recomendado consumir leite de castanhas todos os dias, tá? O interessante é, se é algum intolerante à lactose, ou que tem alergia e não consome leite, pode se alternar. Então, toma por alguns dias, depois pode tomar um leite de bebida vegetal de coco ou de inhame, ou outras bebidas, por conta do acúmulo e de quanto alergênica castanhas podem ser, tá? Então, só explicando o porquê dessa demora. Porém, o sintoma foi de choque anafilático, que é uma alergia também. Tá joia? Ficou claro esse primeiro estudo de caso? No segundo, vamos ler juntos aqui. AM, sexo feminino, 18 anos. Uma estudante universitária queixou-se a seu médico clínico, inchaço, gases e dores de cabeça pelo menos 3 vezes na semana. Ela relatou no seu recordatório alimentar que come no café da manhã café com leite e pão com manteiga ou geleia. No almoço tem uma alimentação variada, mas composta de arroz e feijão. No lanche, consome bolo recheado ou com cobertura. E no jantar, massa com molho vermelho ou branco. O que vocês identificam nesse estudo de caso? Primeiro, esses sintomas aqui são de quê? Intolerância ou alergia? Intolerância, tá? Então, isso aqui nos indica que nós temos um caso de intolerância alimentar, não de alergia. De que pode ser esta intolerância? Pode ser de lactose? Pode. Pode ser de glúten, como citaram também? Pode também. Então, teria que ser investigado com exame ou fazer por exclusão. Então, por exemplo, se primeiro acha que é lactose, continua com a mesma alimentação, excluindo os alimentos que possuem lactose e vê o resultado. Continua com a reação, inclui novamente a lactose e exclui o glúten. Continua com reação, exclui os dois, tá? Por isso que o processo também pode ser bastante lento. O que nós temos aqui, ó? Leite, pão, manteiga, bolo recheado, então glúten e lactose, lactose, lactose e a massa glúten. Então, realmente, nós temos aqui vários indicativos e não conseguimos ter a certeza do que é, mas a gente sabe que é uma intolerância, ok? Tranquilo? Se ela, no caso, ela consumisse, vamos dizer que é uma pessoa que mora no Nordeste, não consome tanto pão. Se for café da manhã, café com leite, uma tapioca com manteiga, no almoço, arroz, feijão, no lanche, poderia consumir, sei lá, um acarajé ou um bolo de tapioca feito basicamente de farinha de mandioca, mas que relevasse também preparos com leite, a gente com certeza saberia que seria uma intolerância à lactose. Tranquilo, né, gente? A identificação desses dois sintomas, entendendo a diferença dos dois. Pessoal, a linha é o seguinte, está postado lá no RM não, AVA. Lá no AVA, o roteiro desse trabalhinho. Inclusive, eu coloquei hoje, eu incrementei e coloquei um modelo para ficar mais fácil ainda para vocês.
Esse trabalho, ele é do primeiro bimestre. Então, explicação novo. Estão me escutando agora? Agora deu. Ali, tá falhando ainda? Para a maioria, aqui está a princípio não está mostrando que está travado, porque antes mostrou, que eu vi que travou. Eu vou falando devagar, qualquer coisa, vocês me falem novamente, tá bom? O trabalho, ele está lá no AVA, esse roteiro, para que vocês possam acompanhar esse roteirinho. Ele será grupos. Se quiserem fazer pelas bancadas, pode ser. Se quiserem fazer, né, formar outros grupos, também pode ser, ok? Eu só preciso que vocês me passem quais são os grupos. Então, turma A, me passe quais são, tem né, o nome de todos. Turma B, me passe também o nome dos integrantes do grupo, tá bom? Uma receita que vocês vão fazer em casa. Deixa eu explicando primeiro aqui do que ele é composto, aí vocês vão vendo se fazem pela bancada. O trabalho ele será enviado por e-mail e apresentado aqui. Então, vamos por partes. Ó. Será entregue dia 24 de junho para a turma A e 25 de junho para a turma B, via AVA, ou seja, vocês vão enviar o trabalho por uma tarefa que eu vou colocar lá pelo AVA, lá no linkzinho do trabalho que já está aberto. Que será avaliado aqui? Os critérios como criatividade, a execução do preparo coerente com a teoria, atendimento às necessidades propostas e a qualidade científica da parte escrita. Então, esses serão os critérios. O que será o trabalho, então? Vocês deverão criar, de acordo com os conteúdos que vocês estão tendo na aula passada, na de hoje, que vocês terão na aula que vem ainda, um preparo
ou seja, uma sobremesa, um doce, uma torta, um preparo doce que deverá ser sem lactose, sem glúten, zero açúcar, eu vou destacar aqui zero açúcar refinado, e deverá ter um composto, um ingrediente funcional, pelo menos. Então, deverá ter alguma característica funcional. Ok? Esse aqui é o trabalho, vocês vão desenvolver um preparo que atenda esses requisitos. Dentro dessa ordem, que já está o modelinho em aberto no Word, vocês só deverão colocar as informações da pesquisa no modelo, uma capa com o nome de todos os participantes, a introdução, vocês vão introduzir o que será abordado. Então, foi realizado um preparo atendendo às necessidades caiu de novo. Vocês escutaram antes? Acho que não, né? Nada, gente, não voltou o áudio. Agora sim. Ok. Tá travando bastante mesmo. Vou tentar explicar o trabalho, tá, gente? Esse trabalho, então, como vocês têm aí no roteiro, vocês vão colocar na introdução o tema que será abordado e os objetivos. Então, né, será desenvolvido um preparo que deva atender a isso, isso e isso, ok? Então, por essa linha. No desenvolvimento, né, nem vou aproximar aqui, que eu estava aproximando para ler, que ele está travando. Vocês deverão
descrever aí, explicar o que significa um preparo sem lactose, né? Ou seja, o que é o lac-free, o que é o gluten-free e o que são os alimentos funcionais, e vão descrever o que vocês criaram. Então, para atender a essas necessidades, desenvolvemos um preparo, por exemplo, um bolo assim assado, que é feito sem o glúten, utilizando tais farinhas como substituto, sem lactose, como açúcar, né? Utilizamos tal ingrediente e possui tal ingrediente funcional por conta deste composto bioativo. Então, vocês vão descrever isso no desenvolvimento. Ainda, vocês vão colocar no desenvolvimento o receituário com a foto, tá? Esse modelo do receituário está disponível lá no AVA também. A conclusão, vocês vão descrever como ficou esse preparo. Então, as características organolépticas, sobre textura, sobre o sabor, sobre aroma. Então, descrever. E também quais as dificuldades encontradas por vocês, que é uma escrita do grupo, quais dificuldades encontradas no preparo dessa preparação, tá? Ainda deverá colocar as referências bibliográficas, então todas aquelas que vocês utilizaram para descrever sobre sem lactose, glúten, alimentos funcionais, lembrando de buscar em fontes seguras, como artigos e páginas oficiais na internet, tá? Nada de blogs, porque falando desse conteúdo tem muita informação furada. E tudo isso compõe, então, o trabalho escrito que deverá ser enviado pela tarefa no AVA. Como será a apresentação? Será, então, no dia 24 para a turma A e 25 para a turma B. O grupo deverá enviar, quando enviar ali pelo AVA, enviar para o meu e-mail. Eu deixo descrito lá também, caso alguém não tenha ainda. Foto do preparo, só foto. Se quiser colocar num PowerPoint, pode ser. Se quiser mandar só foto, não tem problema. Eu quero uma foto do preparo pronto, e pelo menos uma, pode ser algumas a mais, mas pelo menos uma foto do preparo, ok? Para que eu possa acompanhar e ver que vocês fizeram e não é uma foto da internet. Beleza? Como será a apresentação? Como vocês vão me mandar isso por e-mail antes, o grupo que vai apresentar, eu vou colocar aqui a foto ou as fotos do grupo, e o grupo usará o áudio, né, para apresentar o seu preparo, falando para a turma. Nós criamos um bolo assim assado, então aquilo que vocês escreveram um pouquinho no desenvolvimento, tá? Utilizamos isso como substituto de farinha de trigo, utilizamos isso como um adoçante. Vão explicar o preparo de vocês para a turma, tá? Então, a apresentação é bastante breve, somente utilizando mesmo a foto do preparo final e a foto durante o preparo, tá? Deu para escutar? Deu para entender? Então, teremos a criação do preparo doce, tá? Com essas exclusões, que vai ser apresentado por foto na apresentação. Clarice, qual que é a minha sugestão? Pode ser, sim, uma pessoa que faça a preparação, mas pode ser que até vocês chegarem numa coisa legal, o primeiro teste não dê certo, tá? Então, vocês se dividam, um testa de uma forma, outro testa de outra forma, mas pode sim, né, a questão da foto do preparo ser foto somente de uma pessoa, sem problemas nenhum, tá, Clarice? Até para não precisar se reunir, vocês conseguem fazendo os testes nas casas e conversando entre vocês, né, mantendo essa segurança toda. Tudo bem?
Por favor, gente, vão vendo aí os grupos, me passem os nomes, enquanto eu coloco o último material do dia. Isso tudo já está lá no AVA. Inclusive o modelinho em Word aberto para você só colocar as informações lá dentro e ficar tudo dentro das normas, tá bom? Ok, Carol. Até para eu ver se teve alguma alteração, né, nesse semestre e tudo. Turma B também, Giovana. Ok. Ok. Podem ir mandando aí, tá, gente? Dos demais da turma B e da turma A. Enquanto vocês vão organizando. Ok, Henrique. Então, enquanto eu aguardo vocês mandando, eu vou começar o último conteúdo da nossa noite, antes do feriado. Gente, feriado, vamos ficar em casa, né? Vamos continuar se cuidando aí, porque os casos em Cascavel estão aumentando. Então, por favor, vamos nos cuidar, ok? Continuando, gente, que esse assunto também vai auxiliá-los na produção do trabalho. Outro conteúdo que a gente fala, e que vocês viram lá naquela lista que segue-se na gastronomia funcional, são os alimentos sem glúten, né? Os alimentos com a exclusão do glúten. Por isso são chamados de gluten free, livres de glúten. E como vocês bem sabem, né? Nós encontramos o glúten presente no trigo, centeio, cevada, malte e aveia, mas por contaminação. Como assim? Quer dizer que ela é processada em mesmos maquinários nos quais alguns anteriores é processado. Então, os preparos gluten-free, sem glúten, nós temos que ver, conhecer agora um pouquinho do que acomete as doenças, enfim, para entender os substitutos. O que ocorre com o glúten? Lembrando que o glúten é uma proteína, né? A proteína presente no trigo. Com relação a alergias, intolerâncias e doenças, o primeiro que vocês já conhecem é a doença celíaca. Doença celíaca é o indivíduo que não tolera o glúten, ele não pode consumir nenhum produto à base de glúten, que tenha farinha de trigo, de centeio, cevada, malte e nem aveia, pela contaminação. E, inclusive, a gente tem que lembrar que o glúten ele contamina os ambientes, forno, bancadas, utensílios. Portanto, um indivíduo com doença celíaca não pode consumir um produto sem glúten, feito, preparado, né, em mesmo ambiente no qual é feito produtos com glúten. Então, se você pensa em trabalhar com esse público, tem que se pensar em cozinha especializada em sem glúten. Ou seja, uma cozinha única para isso. Não tem como você assar um bolo que sequer num forno onde você trabalha com pães sem glúten, porque ficará contaminado. E qual é o problema disso para o indivíduo? Intestino, causa perca de nutrientes, má absorção, depressão. Então, ela é muito séria porque as reações são imediatas, são muito semelhantes aí a alergias, certo? Então, se você pretende trabalhar com produtos para a doença celíaca, tem que ser uma cozinha específica, nada de misturar equipamentos, utensílios, bancadas
utilizadas, pois eles ficam contaminados. Mas nós temos aí a alergia ao trigo. Nesse caso, não é especificamente aqui o glúten, mas sim o trigo, que nesse caso o foco é o trigo que deve ser excluído da alimentação desse indivíduo. Ok, Daniel, obrigada. Tá joia? Então, nesse caso, o foco é somente o trigo, não os demais alimentos que possuem o glúten, como nós estamos vendo. E tem o último caso aqui, que é a sensibilidade a glúten, essa é a terminologia, tá? O nome correto, que é a intolerância a glúten. Dandara também, então? Beleza. Se não tiver, só me avisa que daí eu retiro, tá? Então, a intolerância a glúten dá os mesmos sintomas que a intolerância à lactose, que nós já vimos, né? O estufamento, pode causar diarreia ou prisão de ventre, pode causar algum eczema, né, na pele. Então, é a mesma coisa, porque é uma intolerância igualmente, tá joia? Quando a gente vai pensar agora no preparo, o que nós temos que focar? Glúten está presente, como nós já vimos, trigo, centeio, cevada, malte e aveia por contaminação. Basicamente, farinhas. Temos substitutos? Temos. Em panificação, importante lembrar e saber que o produto final nunca ficará igual um produto, né, um pão feito com farinha. Glúten, proteína aqui, quando desenvolvido, né, porque desse glúten. Tá falhando, gente? Eu vi que piscou minha luzinha aqui. Travou, né? Acho que agora restabeleceu. Voltou? Tá. Beleza, vou continuando, então. O glúten, ele tem esse poder na panificação, quando ele é desenvolvido, né? Quando se trabalha a massa, de dar elasticidade. Então, isso vocês já aprenderam lá em panificação. Então, o glúten, ele torna a massa elástica. Por isso que consegue se obter um pão fofo, macio, elástico, né? Essas são as características. E importante saber que é somente o glúten que possui essa característica. De todas essas que eu vou falar agora, como substitutos, nenhum tem essa mesma característica, tá? Tem melhores combinações de farinhas que a gente pode fazer? Sim. Agora, a gente não vai ter um produto igual àquele sem glúten. Então, é o primeiro detalhe aqui, tá? Agora, o que nós podemos utilizar na substituição do glúten? Farinhas de milho, farinhas de oleaginosas, a farinha de amêndoas aqui, ela é muito utilizada na confeitaria, né? Pela leveza que ela traz. Farinha de castanha de caju também pode ser utilizada aqui. Farinha de amaranto, que é um ancestral e é rico em proteínas. A araruta, que é muito semelhante aí a uma fécula, é uma farinha bem leve. Farinha de arroz, que normalmente compõe a base dos mix de tipos de farinha sem glúten, porque ela se assemelha, de certa forma, à farinha de trigo. Lembrando, mesmo sem o glúten, tá? A partir da farinha de arroz, nós temos a branca e nós temos a integral. Feita com arroz integral mesmo, né? Farinha de banana verde. Então, a banana, ela também pode ser processada e assim temos uma farinha com uma alta quantidade de amido resistente, mas que ainda deve passar por algum cozimento. Não é uma farinha que a gente consegue utilizar em preparações que não passam por cocção depois.
A gente consegue fazer isso utilizando a farinha de oleaginosa, a gente consegue utilizar até mesmo a farinha de coco, que não necessariamente precisa de um cozimento. A farinha de coco é do fruto mesmo, então consegue se obter uma farinha branca quando o coco é bem descascado. E tanto aqui, ó, eu vou juntar essas duas. A farinha de coco quanto a farinha de oleaginosas são as farinhas que têm um alto teor de gorduras. Sabendo disso, nós podemos pensar em receitas na qual elas podem combinar que são necessárias mais gorduras. Mas principalmente a farinha de coco, ela não deixa preparações com leveza, tá? Mas dependendo da combinação que você utilize, aí, que pode ser com bolos ou panquecas, ela pode combinar bem. Farinha de grão de bico é feita com o grão de bico cru. É uma farinha extremamente proteica. Então, aqui ela tem bastante quantidade de proteína, que pode ser interessante para quiches e para pães. Só que ela tem que ser bem assada, porque como o grão de bico é cru, o sabor é muito desagradável se não tiver um cozimento completo. Farinha de linhaça também é rica em gorduras, ômega 3 principalmente. Farinha de quinoa também é rica em proteína. A quinoa, lembrando, ela é um grão que possui os aminoácidos essenciais de uma alimentação, então rica em proteína, que leva bastante valor nutricional dos preparos. Farinha de mandioca, então aqui a gente trabalha com todas as variações, então farinha de mandioca grossa, fina, branca, amarela, polvilho azedo, polvilho doce, fécula de mandioca, entram aqui. E ainda trigo sarraceno. Não se enganem, gente, trigo sarraceno não é trigo. É um grão ancestral que obtém-se uma farinha mais escura, um pouquinho avermelhada, tem uma altíssima quantidade de fibra, também uma boa quantidade de proteína. Por que eu estou destacando um pouquinho sobre as proteínas? Porque na panificação sem glúten, é muito interessante trabalhar com farinhas ricas em proteína, para chegar ao mais próximo do trabalho que o glúten realiza. A farinha do grão de bico é o grão de bico cru. Isso mesmo, Manu. Por isso que ele absorve bastante líquido quando utilizada e deve ser bem cozido, tá? Mas também é possível fazer massas de torta com o grão de bico já cozido, tá? Também fica bem legal o resultado. Turma B. Tava joia, Gabriela. Obrigada. Eu vou acrescentar aqui ainda nessa lista que eu não coloquei antes a farinha. Vou colocar aqui embaixo de preto. Eu vou acrescentar aqui embaixo a farinha de sorgo, que é um tipo de farinha bastante utilizado também, é ancestral e sem glúten. A farinha de teff, que eu até citei na semana passada, como uma farinha utilizada na Etiópia, uma farinha bem escura. E eu não coloquei aqui, mas também as fécula de batata. Também entra aqui na nossa lista de farinhas que nós podemos utilizar. O que é importante? Sorgo ancestral, isso mesmo, Manu. O que é importante aqui? Goma xantana. A goma xantana é um polissacarídeo natural, que ele funciona aí como um espessante, tá? Então, vamos colocar aqui, um espessante. Então, se você estiver fazendo um molho e quiser dar uma engrossada, dá para utilizar a goma xantana, porque ele não precisa resfriar como um agar-agar, né? Ou uma gelatina. Ele funciona como um espessante para os preparos. Só que, juntamente com as farinhas, a goma xantana tem um papel muito importante para deixar o preparo mais leve. Então, lá na panificação, é importantíssimo para deixar o pão mais fofo, tá?
Sem a goma, o pão tende a ficar muito quebradiço. E a goma já auxilia nesse aspecto, assim no preparo de bolos também. Sim, Carol, a quantidade da goma que a gente utiliza é muito pequena. Quando utiliza uma quantidade muito grande de goma xantana, pode deixar o caro meio até um gelatinoso falso, tá? Então, não é bacana a gente utilizar demais. Quando acrescentamos, é sempre uma quantidade muito pequena. Inhame no lugar de farinhas, tipo assim, fazer um pãozinho de inhame, um pãozinho de batata, dá pra dar sim, Manu. Não citei aqui, deixa eu acrescentar, que eu vou lembrando. Farinhas de ata doce também tem, tá? Enfim, gente, tem uma variedade bastante grande. Não sei se era essa a pergunta, Manu, mas a gente pode usar esses tubérculos que normalmente a gente tem que acrescentar um pouquinho de alguma coisa para ajudar a secar, tá? Como até uma farinha de aveia que pode sim estar contaminada por glúten, mas dá para utilizar com base. Então, se eu posso esclarecer melhor depois, quando eu entender melhor, tá? Então, gente, a goma xantana é importante, sim, para utilizar nessa combinação. Aqui ficou fora de ordem, mas só para ficar mais claro, intolerância ao glúten é a dificuldade na digestão do glúten. Então, nós já vimos anteriormente que intolerância está ligada à digestão. Então, o indivíduo ele não consegue fazer a digestão desta proteína, né, presente nesses alimentos que possuem. E o nome correto a ser utilizado é sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, o indivíduo possui uma sensibilidade ao glúten, mas não é uma doença celíaca. Então, intolerância ao glúten não é errado, mas não é o nome que é utilizado, tá? E sim esse de baixo, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. O que não pode consumir? Trigo, cevada, centeio, malte, aveia por contaminação, ou seja, pães, farinha de rosca, macarrão, bolachas, bolos, produtos industrializados. Sempre tem que ler a embalagem, a lista de ingredientes para saber o que esse produto é composto. E nós já vimos no slide anterior, então, se não posso consumir isso daqui, quais são os substitutos? Então, pode ser um pão feito com farinhas sem glúten, pode ser uma farinha de rosca de um pão feito de farinha sem glúten, um macarrão feito de farinha sem glúten, assim repete-se nos outros ingredientes. Olha que legal, gente, essa tabelinha de conversão, porque é uma questão que muita gente pede. Primeira pergunta, será que eu pego uma receita lá de um bolo que pede 240 gramas ou 2 xícaras de farinha de trigo? Eu posso simplesmente substituir essa quantidade de farinha de trigo por um tipo de farinha sem glúten? Será que eu posso pegar essas 2 xícaras de farinha de trigo dessa receita e simplesmente trocar por farinha de arroz somente? Se alguém já tentou fazer isso, viu que não dá certo. Não é mesmo? Como vocês também já viram em panificação, as farinhas têm capacidades de absorção de líquidos diferentes. Marcas, gente, de farinha de trigo já são diferentes. Uma marca X de uma farinha de trigo comparada à marca Y de farinha de trigo já é diferente. Tanto que padeiros, né, quem trabalha com panificação, tem que conhecer bem o tipo de farinha que está trabalhando para ajustar o percentual de água que acrescenta na sua receita. Então, imagina a gente trocar isso ainda por um outro alimento fonte, né? Por isso que a substituição de, por exemplo, uma xícara de trigo por uma xícara de uma farinha de arroz, por exemplo, não dá certo, tá? Mesmo a farinha de arroz sendo mais próxima à farinha de trigo. Então, o ideal é preparar um mix de farinha sem glúten.
de farinha sem glúten não quer dizer, gente, que vai funcionar para todos os preparos, tá? Então, depende do objetivo que você quer obter. Eu lembrei agora que eu tenho um material bem legal de orientações, de algumas dicas do qual é o papel que cada farinha faz. Eu tenho material que não está ainda descrito, eu vou escrever e vou postar para vocês até a semana que vem, para que vocês possam utilizar como um apoio para a produção aí da receita de vocês, tá? Então, para entender assim, uma farinha de arroz, o que ela faz? Uma farinha de mandioca, uma farinha de aveia. Então, o papel delas aí dentro das receitas. Eu vou marcar aqui para eu não esquecer e deixo lá como material de apoio, tá? Se eu esquecer da semana que vem, me lembrem, por favor. Então, esse mix de farinhas, esse aqui no caso que está descrito, ele funciona bem para bolos, para massa de pizza, para salgados, tá? Para alguns tipos de pão que ainda é enriquecido com ovos, dá para utilizar bem. Então, nessa sugestão, tem a combinação aqui, deixa eu marcar, de farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca, mais goma xantana. Tudo isso para substituir a farinha de trigo, tá? Essa tabelinha, ela traz somente em proporção, que daí se você, né, aqui como é indicação para quem utiliza em casa, por isso que está em xícaras, né? Xícaras medidoras, tá em proporcional para ficar mais fácil a utilização. Beleza, Nelly, fechando a turma B aqui. Então, para a gente entender aqui, vou pegar essa parte aqui de uma xícara. Uma xícara de farinha de trigo, a gente vai ter em torno de 120 gramas, se não me engano. Ela é igual ao quê? Meia xícara de farinha de arroz, mais 3 colheres de sopa de fécula de batata, mais 1 colher de sopa de fécula de mandioca, mais meia colherzinha de chá de goma xantana. Lembrando que essas medidas, quando a gente trabalha com xícara, colher, é sempre nivelada, tá? Então, depois de medir, passar a faquinha em cima para deixar nivelada. Então, não existe uma xícara bem cheia, uma xícara pouco cheia, tá? Então, isso é importante lembrar. Então, a combinação disso tudo, gente, é que vai substituir na receita essa quantidade de farinha de trigo. Então, como eu falei, para essas indicações. Quando a gente trabalha já em panificação, como eu falei antes, para um pão enriquecido, dá para utilizar essa combinação, mas eu prefiro utilizar sempre farinhas mais proteicas. Então, acrescentar aí, no meio disso, uma farinha de amaranto, se for bastante líquido na receita, pode ser uma farinha de grão de bico, dá para acrescentar uma farinha de trigo sarraceno. São farinhas que são boas opções para utilização na panificação. E aí, gente, ficaram com dúvidas nessa parte? Beleza. Então, na questão do glúten, gente, a substituição não é impossível. Não vai ficar igual, tá? Mas não é impossível. A gente consegue fazer com essa gama e essa variedade de farinhas que nós temos, tá? As outras opções. A última, então, eu quero apresentar para vocês, gente, no finalzinho ainda, como a gente vai terminar um pouquinho antes, vai ter um tempo, se vocês quiserem aproveitar o tempo para conversar com esses grupos que vocês me passaram, e trocando já algumas ideias de receitas, já podem ir fazendo isso, tá?
Só falando da turma A, por enquanto eu recebi só 2 bancadas, tá? Tá faltando alguns nomes ainda, então vejam para me passando aí até o final. A última alergia para a gente conversar aqui hoje é a proteína do ovo, que, assim como as demais alergias, acontece quando o sistema imune identifica a proteína, principalmente aqui da clara, como um corpo estranho, desencadeando uma reação alérgica. Então, isso ocorre em qualquer outra alergia, tá? O corpo acha estranho, aquilo não pertence, não pode ficar no organismo, e desencadeia, então, sistemas de proteção, que é o inchaço, que é o fechar a glote, que é a diarreia, tá? Então, tudo isso aí é uma reação para a proteção do organismo. A gente sabe, então, que essa proteína do ovo é a proteína da clara do ovo. Só que não tem como, gente, nós eliminarmos somente a clara e utilizar os ovos, o ovo inteiro, por exemplo, porque a gema ela fica bem contaminada pela clara. Por isso que é proibido a utilização e o consumo de clara, de gema e produtos industrializados. Nos rótulos para os industrializados, gente, os ovos, eles são muito utilizados. Então, para pessoas alérgicas à proteína do ovo, é bem difícil produtos industrializados serem livres disso. Principalmente embutidos, produtos, esses refrigerados, barrinhas de cereais, de frutas, porque o ovo, ele tem aquela função muito importante de agir como uma liga, né? Por isso que é uma alergia que deve se cuidar muito com esse indivíduo. Então, conhecendo a função, tirando assim, gente, o ovo na forma natural de ser consumida, ovo cozido, omelete, né, ovos mexidos, ovo pochê, a gente não vai substituir com um ovo fake. O que vai utilizar no lugar disso são outros alimentos. Pode ser lá o tofu, para fazer um tofu mexido, tá? Pode ser outros alimentos, mas a gente não vai fazer um ovo fake aqui para substituir o ovo nesses preparos. Nós vamos focar a questão da função do ovo nas receitas. Então, nós temos função de liga e nós temos função de estrutura, certo? Então, como que nós podemos utilizar substitutos ao ovo para que tenha liga a uma receita ou para que tenha estrutura em uma receita? Isso que eu acho mais legal aqui para a gente, que é realmente uma química na cozinha. Primeiro, a linhaça. Quando nós utilizamos a linhaça, a semente de linhaça, vamos imaginar a linhacinha aqui. Eu vou desenhar uma linhaça bem feia, horrível. Com o mouse aqui é quase impossível. Gente, isso é de linhaça, tá? Não parece, mas é. A linhaça, ela tem uma casquinha em volta, riquíssima em fibras insolúveis, e que quando a gente come a sementinha de linhaça assim, ela tem um papel de fibra insolúvel, ou seja, de limpar o intestino, que nós não conseguimos aproveitar o que tem dentro dessa linhaça, porque a nossa digestão, o estômago, não consegue fazer a quebra dessa casca. Então, do jeito que você come linhaça, é como ela sai pelo teu cocô, tá? Ela vai sair inteirinha, não vai ser quebrada. Então, esse é um fator que ocorre quando a gente ingere a linhaça. Só que dentro dela tem fibras solúveis também. E o que ocorre quando a gente faz uma farinha de linhaça? Então, como que a gente faz essa farinha de linhaça? Coloca a linhaça, semente de linhaça marrom ou dourada, em um liquidificador ou um processador de alimentos, tritura até que ela fique como uma farinha, até que ela fique fina. Essa farinha de linhaça misturada à água, nós temos a formação do gel de linhaça. Então, aqui nós vamos acrescentar água. Já vamos ver a quantidade no próximo slide, tá?
que a gente coloca a cada uma colher de sopa de farinha de linhaça, são 3 colheres de sopa de água, temperatura ambiente. Esse gel de linhaça, ele deve ficar, quando a gente coloca a água, primeiro, a gente deve deixar ele hidratar por alguns minutinhos, e resulta esse gel que, quando a gente pega com uma colher, gente, depois dos minutinhos de hidratação, ele fica igualzinho ao aspecto de uma clara de ovo. Então, é muito interessante o resultado disso. Alguém já testou usar em casa, no seu trabalho, na cozinha, o gel de linhaça? Ainda não? Não? Importante, gente, o gel de linhaça, ele está ligado a dar liga, não estrutura, tá bom? Então, ele funciona como liga de uma receita. Quando que a gente precisa de uma liga numa receita? Em um bolo, para poder fazer a liga dos ingredientes, em uma massa, pode ser de nhoque, pode ser de um macarrão, que pode ser utilizado para dar liga. E esse gel de linhaça consegue fazer este papel, certo? Agora, cuidado, se exagerar na quantidade, nós temos a questão de sabor, que o sabor da linhaça é um pouquinho amargo. Então, ele pode ficar um sabor desagradável, tá? Então, já vamos ver a quantidade e substitutos também no último slide. Outro ingrediente aqui utilizado na liga também é a semente de chia. A chia é aquela sementinha preta que nós usamos lá na aula de lanches e finger, nós fizemos um pudim de chia, que tem uma capacidade muito grande aqui de retenção de líquidos e que causa a saciedade da pessoa que o consome. Tanto que é muito indicado aí nas alimentações saudáveis, dietas, recomendado até para pessoas que buscam a perca de peso. Lembram quando a gente utilizou no pudinzinho de chia, que quando colocado em contato com o líquido, ela aumenta de tamanho e também forma um gelzinho. Que a gente também tem aqui como resultado um gel de chia, certo? Esse gel de chia, então, é a chia mais a água, tá? Assim como a linhaça. A diferença é que a chia não precisa ser triturada como a linhaça. Ela é utilizada, aquelas sementinhas mesmo. O gel de chia, ele também entra como liga nas receitas. Funciona bem com panqueca, massa de pizza. Não funciona muito com bolos, tá? Porque o bolo, você espera que tenha uma textura mais fofa. E o gel de chia, ele não vai resultar em uma estrutura fofa, tá? Ele vai ficar mais pesado. Ele vai lembrar muito um pudim de tapioca, uma goma de tapioca, que ele fica mais com uma textura de gel mesmo, tá? Então, cuidado para não utilizar em bolos. Se utilizado em bolos, o bolo vai lembrar mais um brownie, só que dificilmente pode ficar com casquinha crocante, mas é mais difícil. Ok? Falando ainda de liga, eu vou pular para essa aqui de baixo. Deixa eu mudar de cor para deixar bem colorido esse slide. Psyllium. Psyllium é esse aqui da fotinha. A gente encontra ele dessa forma aqui, normalmente em celeiros, encontrado. Ela é uma planta, isso aqui é uma fibra, que ela pode ser consumida dessa forma sobre frutas, sobre preparações, porque ela é uma fibra que vai aumentar o setor de fibras da alimentação, que vai ajudar no sistema gastrointestinal. Mas o psyllium, ele auxilia também na liga de receitas e, dependendo do preparo, pode ajudar na estrutura, tá? Mais que a gente utiliza na panificação.
Também, quando está em contato com água, com líquidos, ele faz uma boa retenção de líquidos, igual a sementinha de chia. Deixando essa retenção faz com que a massa fique, né? Ela retém a água, o líquido da receita, consiga fazer o papel de ligar esses ingredientes e deixar essa massa também mais elástica, tá? Então, o psyllium auxilia um pouquinho na elasticidade. Por isso que é utilizado também na panificação. Vendido em farmácia, olha só. Bom saber, Divan. E porque ele é uma fibra, né? Então, dá para encontrar assim. Então, além de celeiros, farmácia também encontra esse psyllium. E o último dessa lista que eu quero mostrar para vocês aqui, não tenho mais cor para usar, gente. Vou usar o cinza. Amarelo. Que auxilia agora, principalmente aqui na estrutura, é a água do cozimento do grão de bico, conhecida e chamada pelo seu nome carinhoso de aquafaba. Estão vendo aqui do ladinho, né? Como que a gente obtém essa aquafaba? Bom, vocês já viram semana passada que é para fazer o cozimento de leguminosas, para retirar os fitatos que possui, deve-se deixar de molho a leguminosa por pelo menos 8 horas, tá? No mínimo 8 horas. Essa água do remolho é descartada. Aí sim você coloca o grão de bico para cozinhar com uma nova água. Depois de cozido, seja um grão de bico mais firme, mais macio, dependendo do preparo que você vai utilizar, né? Essa água do cozimento, nós devemos, que é onde fica uma grande concentração de proteína natural do grão de bico. Nós devemos reduzir, então, esse líquido todo deve reduzir até 1/3 do volume, de forma que esse líquido vai ficar viscoso. Sabe, né, como fica um caldo de galinha, um caldo de frango, quando ele não está gelado, mas ele está resfriado, ele não fica parecendo uma gelatina? A água do grão de bico, a aquafaba, ficará com essa mesma característica, tá? Principalmente depois de gelado. Então, você reduz essa água que cozinhou o grão de bico até 1/3 do volume inicial e coloca para gelar. Depois de gelada, a aquafaba vai estar gelatinosa. Gente, eu lembrei agora que eu tenho uma na minha geladeira. Eu vou pegar para tentar mostrar no vídeo, no finalzinho da aula, eu já não vou sair, já pego daqui a pouquinho, que, né, que se travar não tem problema. Então, depois no finalzinho eu mostro como é que fica, tá? Então, essa água, pensando, né? Ovo tem proteína, grão de bico tem proteína, por isso que funciona bem como um substituto nessa questão de estrutura. Essa aquafaba, então, quando ela está fria, você pode utilizá-la batendo na batedeira, pode acrescentar açúcar para fazer merengue, pode só colocar uma pitadinha de sal, que vai ficar igualzinho clara em neve, tá? A partir desse merengue, por exemplo, pode ser feito um mousse de chocolate, um mousse de frutas, porque ele vai aumentar o seu volume enquanto está batendo, ele vai incorporar ar também por conta da proteína que está presente nesse líquido chamado de aquafaba, beleza? Inclusive no meu Instagram lá, gente, tem uma foto de uma torta de mousse de chocolate que eu fiz só com aquafaba. Então, aquafaba batida na batedeira com o chocolate derretido e um pouquinho de açúcar. Então, vira mousse com a textura super leve e fica bem semelhante à mousse tradicional feita com ovos. Ok? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? E o último slide aqui, gente, fica um guiazinho bem bacana, que essas substituições aos ovos funcionam muito bem aqui na alergia do ovo. E vocês também podem utilizar lá quando a gente for falar de pratos, preparações vegetarianas e veganas, tá? Porque não vai utilizar o ovo.
Então, olha aqui esse roteiro. Para substituir um ovo, você utiliza 1 colher de sopa de semente de linhaça moída com 3 colheres de sopa de água e deixa descansar, não está escrito aqui, mas por 5 minutinhos. Aí nós temos o substituto de um ovo. Para substituir também um ovo, pode utilizar 1 colher de sopa de chia com 1/3 de água, 1/3 de copo de água e deixar descansar por 15 minutinhos. 1/3 de copo é em torno de 83 ml, gente. Um copo é 250 ml. Pode utilizar proteína de soja, então 1 colher de sopa com 3 colheres de sopa de água. Agar-agar, que é aquela gelatina, né, a partir de algas, 1 colher de sopa de agar-agar com 1 colher de sopa de água. E no caso do agar-agar, é para preparações que são servidas frias, né, pelo fato de a gelatina derreter com o calor. Pode ser utilizado meia banana amassada para substituir um ovo. Porque ele ajuda na liga, principalmente, mas é claro que a banana tem bastante sabor. Então, vai utilizar em bolos, em panquecas. Maçã. Não tanto o suco, mas sim o purê, como está escrito aqui embaixo. Ó. Purê de maçã em açúcar, 1/4 de copo, então 50 gramas de purê de maçã é a quantidade aí de um ovo. Como que faz esse purê de maçã? Descasca-se a maçã e coloca ela para cozinhar no vapor até que fique macia. Depois disso, é só triturar a maçã no liquidificador, num processador, que assim você tem o purê da maçã purinho. Então, 50 gramas disso substitui um ovo na receita, que também dá muito bem para receitas como bolos, panquecas e tortas. E a última aqui é manteiga de amendoim, ou também pasta de amendoim. 3 colheres de sopa equivalem também a um ovo na questão de substituição, também para utilizar como liga. Mas lembrando que a manteiga de amendoim tem um sabor bem específico, né, bem único de amendoim. O positivo aqui, que também a gente, assim como ocorre com a proteína de soja, a gente tem um grande aumento aí, porque o amendoim também possui bastante proteínas, além de bastante gordura. Então, os preparos feitos com pasta de amendoim normalmente são mais ricos em proteínas. Bom, bacana esse guiazinho, né? Perguntas e dúvidas sobre este conteúdo, gente? Gente, tá faltando ainda grupos da turma A. Por enquanto, eu só recebi do Henrique, Tati, Carol, Caio e Igor, um grupo, e Daniel, Lucas, Jamile, Pedro e Dandara, outro grupo. Então, se tem alguém aí que seja de outro grupo, por favor, me mande os nomes, tá? Gente, já estou abrindo aqui a chamada. Depois da chamada, quem tiver interesse, eu pego ali a minha aquafaba e mostro para vocês a consistência, como ela fica. Ela não está batida, tá? Só mostro a consistência do líquido mesmo, da aquafaba. Então, quem quiser no finalzinho aí eu mostro, beleza? Eu vou fazer a chamada, quem for respondendo fica liberado. Então, já aproveito, pessoal, para agradecer a presença de vocês. Semana que vem, nós vamos continuar o conteúdo e vamos entrar no assunto do zero açúcar, que é conteúdo ainda do trabalho, né? Que vocês terão para fazer. Então, eu agradecer demais a presença de vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, por favor. Vamos discutindo com o grupo ideias para o trabalho. Se cuide nesse feriado, por favor, tá? Porque realmente os casos em Cascavel eu venho acompanhando com o pessoal da prefeitura, da saúde, estão bem grandes, então se cuidem para não terem uma necessidade aí de se afastarem por saúde, tá bom? Vamos aumentar essa imunidade, gente. Turma A aqui, então, rapidinho, vou fazer uma chamada, só me responda. Ana Cláudia, não vi presente ainda. Caio,
Carolina, algum desses. Dandara, Daniel, Manu, Felipe, Guilherme, Henrique e Igor, Jamile, Lucas, Lucas Felipe, Lucas Henrique, Lucas Nascimento, Lucas Felipe, Lucas Henrique, Lucas Nascimento, não. Marina, Pedro e Tatiane, também não. Ok. Tô abrindo já a turma B. Apareceu aqui de novo. Turma B que está aí online, gente, eu vou tirar uma fotinha dos participantes que estão aqui, porque não abriu a chamada, tá? Eu tô vendo aqui, beleza. Não abriu a chamadinha, mas eu já gravei aqui os que estão online, que eu lanço depois, tá bom, gente? Muito obrigada. Quem esperar um pouquinho, eu vou ali pegar a Aquafaba para mostrar para vocês, tá bom? Só um minutinho. Beijo para todos. Aproveitem o tempo para discutir com o grupo de vocês o trabalho. Oi, gente que está online aí ainda. Para mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o que sobrou de cozimento de mais ou menos uns 250 gramas de grão de bico. Então, tinha o triplo dessa quantidade de líquido, né? E foi reduzido até um terço aqui do volume, ó. Tá tudo escuro, Saulo? Tá aparecendo a imagem ou não? Tá normal aí, Divan? Qualquer coisa, tenta dar uma... Como que fala ali? Atualizada na página, tá? Que às vezes aparece. Ele fica escuro assim mesmo, né? Por conta do grão de bico, mas não fica com sabor de grão de bico, tá? Se você utilizar só como merengue puro, sim, acho que você sente um pouquinho o sabor. Mas com açúcar ou numa mousse, não fica. Não sei se vai dar para aparecer. Vamos tentar. Ele não aparece tanto, mas ele fica bem viscosinho. E aqui no fundo, ele vai parecer tipo uns bloquinhos, igual de gelatina mesmo, tá? Então, ele tá bem viscoso. Isso aqui, então, é que eu utilizo para bater na batedeira
e, enfim, fazer o merengue ou o substituto de clara em neve. Somente isso aqui gelado, então só isso aqui gelado, com uma pitadinha de sal para ajudar a subir, e um pouquinho de goma xantana, não é que é preciso, não é que é obrigatório, tá? Mas a goma xantana auxilia bastante a estruturar. É o suficiente para fazer o merengue, enfim. Então, isso aqui é a aquafaba, que vocês podem ver em muitas receitas veganas e para os alérgicos a ovo. Legal? Então, fica aí mais uma sugestão para vocês, beleza, gente? Eu vou cortar aqui para não travar de novo. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente consiga fazer isso aqui em aula prática, breve, tá? Não, Edivan, porque foi deixado de molho, tá? Esse grão de bico foi deixado de molho por 12 horas. Essa água eu joguei fora. Aí foi cozido com uma nova água. Aí sim, essa água é que é a aquafaba, tá? Então, se não deixa de molho, daí realmente não use a água do cozimento. Já foi jogada a primeira. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Bom estar com vocês hoje. Nos vemos semana que vem. Se cuidem. Bom feriado a todos, tá? Beijos. Qualquer dúvida, me manda mensagem que eu tô por aí ainda.